e a coisa vai sendo levada na breca, como o Brasil sempre levou. Preocupação no Banco Central, estabilidade macroeconômica do Brasil em risco imediato. Em uma reunião reservada com o embaixador em Brasília, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e o diretor de política monetária, Gabriel Galípolo, que é o sucessor, o próximo presidente do Banco Central, expressaram forte preocupação com a estabilidade macroeconômica do Brasil a curto prazo. De acordo com fontes do BC, os economistas destacaram que até março ainda existem algumas barreiras para evitar um agravamento da situação. Após esse período, a situação tende a se deteriorar rapidamente. Coronel Gerson Gomes, que nos diz, coronel, dessas previsões? É muito pessimismo ou não? É realismo? Está de acordo com a nossa realidade, hein, coronel? É realidade. A gente percebe que a condução da política econômica neste governo Dilma III, essa forma jocosa que muitos de nós nos referimos, ela de certa maneira é tragicômica, né? Porque quando nós falamos de Dilma III, nós estamos falando da pior recessão que o Brasil experimentou nas últimas décadas, em que nós vimos aquele tripé da corrupção e da crise da segurança pública, que o Dácio conhece muito bem, e, especialmente, as pedaladas fiscais, mas muito mais do que isso, na verdade, foi a transição do governo Lula II para Dilma I, em que realmente as contas públicas foram destruídas naquele período. O que é mais estranho, Vitor, é que nós temos essa reedição acontecendo, e essa reedição é feita não somente com o mesmo script, mas com a desfaçatez de avançar sobre as estatais, colocar dinheiro absurdamente gasto, por exemplo, na publicidade, apoiando artistas, jogando dinheiro no mainstream jornalístico, repetindo a mesma fórmula que afundou o país. Então, quando você erra uma vez, você pode até atribuir a própria falibilidade, que todos nós, como humanos, né, temos. Mas quando você repete o erro, como está acontecendo agora, é uma questão de convicção. É mais do que ideologia, parece que há uma vontade realmente de afundar o país. E isso que a gente percebe hoje nas contas das estatais, no próprio déficit fiscal, na maneira como o governo trata o equilíbrio entre as contas públicas, entre o que arrecada de uma forma gigantesca, que avança sobre a classe média e, ao mesmo tempo, o gasto cada vez maior, isso não vai dar certo, né, Vitor? Então, o mercado já precifica, os juros futuros estão na estratosfera e, pior, o governo não consegue sequer negociar os seus títulos no médio prazo. Atualmente, até no curto prazo, o mercado internacional, os investidores não estão querendo mais rolar essa dívida do Brasil. Então, a situação, Vitor, é muito grave, sim. Tem tudo para repetirmos aquilo que aconteceu entre Dilma I e o e-mail, quando ela sofreu o impeachment. Concorda, Serrão? É esse o cenário? Acompanho o voto do relator e acrescento: o problema hoje é de credibilidade, mais do que tudo. Ninguém acredita nessa política econômica que não dá nem para chamar de política econômica do Partido dos Trabalhadores. Esses caras tiveram a cara de pau de ganhar a eleição ou tomar o poder sem apresentar um plano de governo. Isso é algo assustador, mas ninguém levou muito em conta isso, não foi levado a sério, e o PT ficou tão nervosinho quando isso era lembrado durante a campanha, que várias representações eleitorais, Gerson Gomes, um envelopinho marrom do Tribunal Superior Eleitoral, eles chegavam lá na Jovem Pan quando a gente falava isso. O cara não tem programa de governo. Aí chegou uma representação eleitoral lá dizendo que Lula contestando, que a gente disse que ele não apresentou o plano de governo, mas ele não apresentou o plano de governo, e se apresentasse ia ser uma catástrofe, mas ele sequer apresentou. E aí quando entrou, a gente já viu o amadorismo. Quando ele bota alguém para conduzir a economia do porte do Fernando Haddad, ele colocou um cara que não entende de economia, mas que ele esperava que fosse fazer como foi feito lá atrás. Se lembra da era Antônio Palocci? Palocci era um grande negociador de bastidor, era um cara que trabalhava as finanças naquele jogo oculto, tanto que acabou rendendo mensalão, petrolão. O Haddad não chega a esse nível da corrupção escancarada daquela era lá atrás do PT. Mas ele é o cara que só faz política, ele não entende nada. Então, o Lula achou que colocando o Haddad para conversar com o mercado, que ele teria capacidade de fazer uma interlocução tão boa que
o mercado não daria bola para as falhas macroeconômicas do governo do PT. O mercado não é otário, o mercado viu que a intenção do governo é gastar, gastar e gastar. Compromisso com estabilidade fiscal, menos 13. Então, isso aí assustou o mercado concretamente. E aí o que a gente está vendo? Está vendo, de novo, estatais dando prejuízo, todos os indícios de que há uma repetição aí, ou de má gestão, ou de corrupção ali realizada. Porque como é que a estatal que na era Bolsonaro dava resultado positivo passou a dar resultado negativo na era PT? Não tem, só tem duas explicações: ou gerenciam mal, ou estão, de novo, metendo a mão no tacho das estatais. E aí ferrou tudo, porque quando isso abala a credibilidade, acabou. Perdeu a credibilidade, o mercado internacional não vem aqui. Não tem quem compre título de dívida, não tem quem pense em fazer grandes investimentos em infraestrutura que o Brasil precisa para poder voltar a crescer. E aí você tem com o Lula um país estagnado, um país baseado na mentira. Daqui a pouco a gente vai falar. A picanha que Lula prometeu baratinha está altíssima. E a gente até brincou semana passada, né? Eu brinquei disso. Fui ver lá o preço do meu querido pé de galinha, a minha pecanha. Pô, a pecanha tá dando... Quiseram me cobrar R$13 na pecanha. Eu falei pro cara, pô, 13? Você tá de brincanagem comigo. E aí, Darceu, para você, onde é que pode parar essa crise, hein? Pois é. A estabilidade macroeconômica é sustentada, Vitor Brau, em 3 pilares, né? A meta de inflação, câmbio flutuante e aquilo que a gente poderia pensar que poderia existir no Brasil e que não existe, que é um verdadeiro folclore, que é o tal controle fiscal. O descontrole fiscal já foi apontado aqui por Gerson Gomes e por Serrão. Eu acho que ficou muito claro que o governo é perdulário, não tem qualquer controle. E a preocupação é legítima, porque aparentemente esse cenário foi projetado. É interessante, porque em setembro de 2018, a revista Exame trouxe, por exemplo, como que o governo fazia uma espécie de guerra cambial para que ele perdesse o valor da moeda, do real, de forma que o dólar ficando mais caro, o governo conseguiria fechar suas contas. E agora a imprensa parou de falar disso. O governo brasileiro recebe royalties de petróleo em dólar. O governo brasileiro tem reservas em dólar e paga salários. Por exemplo, a folha de pagamento é uma das coisas que faz com que o governo tenha dificuldade de fechar suas contas. Esse salário é pago em real. Se você tem salário pago em real e com receita em dólar, você consegue fechar suas contas muito fácil, porém, você está tendo aí uma perda real de ganho para essas pessoas e uma situação inflacionária, sobretudo por conta das moedas emitidas pelo governo e da dívida gerada pelo governo, né, que é uma coisa simplesmente assustadora. Diferente do Serrão e do Gerson Gomes, eu desconfio que essa crise será um pouco pior do que aquela deixada pela Dilma. Eu acredito que o Lula tenha assassinado, vejam bem, ele destruiu o Plano Real. Eu não acredito que essa situação tenha retorno mais. Eu acho que se um dia a gente teve uma moeda estável, isso vai ficar no passado. Não tem mais a possibilidade desse governo recuperar a situação. Por quê? Porque agora as reservas estão indo embora, a dívida chegou a um ponto praticamente insanável e eu não estou vendo um ponto de retorno. Aparentemente, o Lula agora pode se orgulhar, porque o PT foi contra o Plano Real, o Lula pode se orgulhar de ter eliminado um plano que salvou o Brasil de uma grande inflação de que a maioria daqueles que nos assistem não faz nem ideia do que é. É isso, Vitor Brau. Boa, o genocida do Plano Real. Será que alguém vai chamar ele disso? Assista também o Bradock Show ao vivo. A picanha também está batendo recorde atrás de recorde. Tivemos em 2024 a picanha mais cara dos últimos 18 anos. Para quem faz churrasco nas festas de final de ano, esse ano foi mais sofrido, foi mais difícil colocar picanha na mesa. R$ 77,40 foi o preço médio do quilo da picanha. E aí você vê a trajetória de disparada no governo do Bolsonaro, por exemplo, ali ó, 2020, R$ 59,70. Depois vai subindo, teve uma ligeira queda ali em 2023, início do governo Lula, e agora nesse final de ano disparada para o maior valor em 18 anos, R$ 77,40. Volto aí contigo, Serrão, e nos dias desses números. Números ótimos. A companheirada, eu garanto que está comendo picanha na maior tranquilidade.
Não sei o resto do povo brasileiro. E quando você tem que juntar a tal da cervejinha também, que seria o acompanhamento, aí o pobre vai à falência. Mas a galera ainda arruma um dinheirinho para isso, para comer a sua carninha, dá o seu jeito, faz aquele churrasquinho malandro e a coisa vai sendo levada na breca, como o Brasil sempre levou. Agora, como propaganda oficial, já não dá mais para Lula usar esse papo da picanha. Vai sobrar para ele mesmo ter que usar a pé-canha, o pé de galinha, que também ficou caro para burro. Tá R$13 o quilo, Lula. Assim não dá, nem a pé-canha tá dando para a gente segurar na nossa dieta, não. Fala, Coronel. Não há dúvida que nós estamos diante de um início de uma crise econômica que vai se agravar, nós todos já percebemos isso, mas o que eu quero dizer da picanha no final do ano é que nós tivemos um Natal, pelo menos na minha avaliação, o primeiro Natal na ditadura realmente no Brasil e que, infelizmente, essa própria chamada nossa em relação à picanha nos mostra que grande parte do país está completamente insensível ao que está acontecendo. Você vê essa indignação do Darcio em relação ao crescimento do PCC, que hoje, inclusive, já avançou na Europa e é considerado pelas autoridades europeias como a principal organização criminosa na América Latina, já passou os cartéis mexicanos, os cartéis colombianos, e a gente não tem consciência disso. Da mesma forma, os presos políticos, nós tivemos o primeiro Natal passado com exilados políticos e presos políticos numa quantidade maior, viu, Serrão? Maior do que o período do regime militar. Quando se falava lá dos anistiados, havia mais brasileiros hoje, nesse último Natal, no exílio na Argentina, em vários países da América do Sul, aqui nos Estados Unidos, do que no período dos governos militares. Então, a nossa sociedade não tomou consciência. Aí a gente ainda está discutindo a questão da picanha, se a gente consegue fazer o churrasquinho ou não, mas, infelizmente, parece que a gente só vai se despertar para isso, a ficha só cai quando sofre o bolso. E eu creio que isso é o que vai acontecer em 2025. Por isso, digo para vocês que o Natal não foi feliz esse ano de 2024, mas também não teremos um próspero ano novo. Pelo contrário, se eu pudesse dar um conselho, eu diria para vocês, economizem, se precavejam, porque 2025 será um ano muito difícil. E fica a contradição com a promessa de campanha, né, Darcio, que era de melhora da condição de vida do povo mais pobre, de quem é mais humilde, de quem consome picanha, cerveja, que teria acesso a esses produtos. A realidade está muito diferente do que foi pintado na campanha, né, Darcio? Ué, mas essa é a origem da esquerda. A esquerda trabalha com horizonte de expectativa sempre, sempre, sempre. Inclusive tinha uma piada russa que tratava lá do Khrushchev, o assessor chegaria perto dele e falaria: vem cá, quando é que a revolução vai trazer uma situação melhor? Quando é que a gente vai concluir a revolução? E ele falava: não, eu já vejo a revolução no horizonte. E aí o assessor chega em casa, pega o dicionário e vai olhar o que significa horizonte. E aí ele descobre que é uma linha imaginária, que quanto mais você se aproxima dela, mais ela se afasta. E é essa a lógica de toda ação e de toda política de esquerda. Vejam só, estamos em 2024, terminando 2024, partindo para 2025, e o Lula está dizendo que nós vamos colher, no ano que vem, aquilo que foi plantado em 2023 e 2024. Ou seja, não tem entrega, só promessa, só horizonte de expectativa. Será que um dia a população vai entender isso? Que os políticos de esquerda só trabalham com horizonte de expectativa, enquanto os conservadores trabalham com espaço de experiência, ou seja, Bolsonaro entregou mais títulos de terra, Bolsonaro sancionou a legislação que trata do aumento do magistério, Bolsonaro deu desconto para os estudantes, Bolsonaro sancionou a lei da enfermagem, do piso nacional da enfermagem, e todos esses, sem terra, enfermeiros, estudantes, professores, votaram em Lula por conta do horizonte de expectativa. Será que a população brasileira finalmente vai entender isso? Pois é, eu espero que entenda. Porém, nesse cenário de devastação que, infelizmente, estão prevendo aqui meus amigos Serrão e Coronel Gerson Gomes, eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando ele chegar, pode ser que você não tenha mais veículos de imprensa para poder reclamar, e que você não tenha mais a internet para poder externar a sua indignação
com a sua própria fome. E talvez você não tenha um judiciário realmente isento para poder julgar todas as angústias e as suas ações diante dessa angústia. Pois é, infelizmente, você fechou os olhos para todos que estavam gritando. E vai chegar, lamentavelmente, eu não gostaria que fosse assim, mas vai chegar o dia em que você também vai gritar, caro cidadão. É assim que eu encerro, meu amigo Vitor Braun. Para nos assistir hoje, ao vivo, às 20 horas, clique na playlist